Olá, meus nobres. Bom dia. Mais um vídeo de Química. Vamos lá? Continuando. Vamos falar de massa. A definição do livro é bem clara. Ela fala para você, ó. Massa é quantidade de matéria que um corpo possui expressa em uma unidade de medida. Perfeito. Né? Agora vamos fazer uma comparaçãozinha que nós já vimos? No vídeo anterior eu falei sobre matéria. Olha só, vê lá em cima do teu livro. Matéria é tudo aquilo que tem massa. Agora, perceba a definição de massa agora. Massa é quantidade de matéria. Eu vou pegar? Matéria é tudo aquilo que tem massa. Massa é a quantidade de matéria. Ó, um dependendo do outro. Viu? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa. Massa é uma quantidade de matéria. Porém, não é só isso. Eu preciso que a essa quantidade de matéria eu associe uma unidade de medida. Unidade de massa. Então, quando você fala massa, eu penso em massa, penso numa unidade de medida. Tu quer um exemplo? Como é que se usa isso no dia a dia? Vai na padaria comprar açúcar para botar no café. Tu chega na padaria e pede o quê? Me dá 1 quilo de açúcar. Não é isso? Ou tu chega lá e fala, me dá um açúcar. Percebeu? Você fala 1 quilo. Erradamente, que não é quilo. O correto seria 1 quilogramas. Quilo, simplesmente quilo, é um prefixo grego. Representa 1000 vezes. Quilo quer dizer 1000 vezes. 1000 vezes o quê? Então coloca lá. Quilogramas. Então está dizendo o quê? 1000 vezes gramas. Por isso que quilogramas tem 1000 gramas. Percebeu? Tu quer ver um exemplo que a gente fala também? Quilômetros. Quer dizer o quê? Olha o quilo aí, prefixo grego, quilo. Quilo quer dizer 1000. Metro, medida, extensão. Então, quilômetro. Junta tudo, quilômetro. Quer dizer o quê? 1000 metros. Entendeu? Então, quando tu fala quilo, não está correto. Não está completa a ideia. Tratando-se de massa, olha só o que o livro fala de massa. Massa é quantidade de matéria. Legal. Mas que um corpo possui expressa em uma unidade de medida. Uma unidade de massa. Então precisa associar uma unidade de massa. E da onde eu vou tirar isso? O livro te dá algumas. Tu quer ver? Vai lá no quadrinho abaixo. Olha lá. Toneladas. Toneladas, unidade de massa. A gente usa toneladas como unidade de massa quando você tem uma grande quantidade de massa. Muita quantidade de matéria, né? Imagina aí um caminhão cheio de pedras. Tu fala que ele tem quantos quilogramas? Não fala. Tu fala que ele tem algumas toneladas. Porque dimensão, a quantidade é muito grande. Você usa a unidade de medida de massa como tonelada. Mas e um pacote de açúcar? Tu fala que tem quantas toneladas? Tu não fala? Tu diz que esse pacote de açúcar tem quilogramas. 1 quilograma, 2 quilogramas. Percebeu a quantidade? Te dá a ideia da unidade. Mas se tu pegar um comprimidozinho, imagina um comprimidozinho, bem pequeno, aquele comprimidozinho que você toma. Você fala quilogramas, toneladas, gramas? Tu fala miligramas, também é uma unidade de massa, por dimensão bem pequena. Gramas você usa também no teu dia a dia. Por exemplo, quero fazer um sanduíchezinho de queijo aqui, não tem queijo, eu vou na padaria, vou comprar o quê? 1 tonelada de queijo? 1, 2, 3 quilogramas de queijo? Não. Você chega lá e pede o quê? Me dá 100 gramas, 200 gramas. Não é assim que tu fala? Então perceba que são unidades que você deve usar quando usar o conceito de matéria. Esse lápis tem quantos quilogramas? Eu vou usar isso? Ou quantas toneladas? Não. Porque ele é pequeno, eu sei. A quantidade de massa dele é bem pequena. Então eu vou associar a essa unidade de... Vou usar a unidade de medida, massa. E qual delas? Gramas. Então se eu quero medir a quantidade de massa desse corpo com essa dimensão, eu uso gramas. Se for um corpo maior, eu posso usar quilogramas. Se for um corpo bem maior, imagina um caminhão cheio de areia, pedras,
Eu vou usar toneladas. Ficou claro? Então, massa é tudo é a matéria, a quantidade de matéria, e que eu associo a essa massa ou a essa quantidade de matéria uma unidade de medida de massa. E quais são as unidades de medidas? Tonelada, quilogramas, gramas, miligramas. Tem outras, tá? Mas aqui prestigiou, acho que é mais usada no nosso dia a dia. Agora o quadrinho que ele faz é interessante. Perceba que ele utiliza a potência de 10 para expressar essas unidades, representar as unidades. Lembra que tu estudou? Potência de 10 à base é 10. Potência de 10 à base é 10. Potência de 10 à base é 10. Tu estudou isso em física? Olha só. Já vai te ajudar aqui. Perceba que eu tenho algumas setinhas. Essa setinha diz, para um lado você multiplica, para o outro lado você vai dividir. Dividir por quê? Pela essa potência de 10 que está expressa aqui. Isso é para você transformar essas unidades, por exemplo, de toneladas para gramas, de gramas para miligramas, ou de miligramas para quilogramas. Tu pode fazer essas conversões. A gente chama de conversões de unidades. A gente vai ver isso mais na frente. Mas aqui ele já te dá essa dica. Para um lado você vai multiplicar, para o outro lado você vai dividir. Ficou claro? Tranquilos? Muito bem. Podemos passar para outro tópico? Vai que dá. Vamos lá, me ajuda aí. Página 25. Agora vamos falar de volume. Olha, volume é uma outra unidade que a gente vai usar de medida. Então, o que é o volume de acordo com o nosso livro? Esse livro é show. Ele diz que é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Matou. Olha como é que é difícil isso, cara. Dá vontade de chorar, não dá? Diria para vocês que irrita pela facilidade. Vai de novo. Ó, volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Ou seja, imagina que você tenha um corpo, um espaço. Imagina isso aqui todo espaço. Volume seria a quantidade do espaço que eu vou ocupar aqui, ó. Vamos dizer que só vou ocupar esse pedaço aqui, ó. Então, qual o volume seria desse corpo? Esse pedaço aqui. É o espaço que eu estou ocupando. Embora tenha ele todo, mas estou ocupando só uma parte. Isso é o volume. Você quer ver como é que fica fácil você entender o que é volume? Você já sabe disso. Porque você usa isso toda vez. Aqui, ó. Líquido. Olha o espaço que tem essa garrafa. Tá vendo? A garrafa é bem grande. A água está aqui assim, abaixo do meio. Aí eu pergunto, qual o volume dessa água? Lê a definição que tu mata. Matou a charada. É a quantidade de espaço ocupada por um corpo. Qual corpo que eu quero saber? Qual é o corpo que eu estou me referindo? A garrafa ou a água? Perceba que a minha pergunta foi, qual o volume da água? Então o corpo é água. E qual vai ser o volume dela? É a quantidade do espaço que ela está ocupando dentro desse recipiente, ou da garrafa. Então o volume desse líquido aqui, ó, é esse aqui, ó. É a quantidade que ele está ocupando. Não importa se a garrafa é grande ou pequena ou enorme, não importa. É exatamente o espaço que ela está ocupando. Esse é o volume. Legal, né? Bom, só que também, da mesma forma que eu vi como a massa, a matéria lá, eu preciso também associar a esse volume uma unidade de medida. Tá? Qual o volume da água? Não sei, muito, pouquinho, bastante, abaixo do meio, 2 dedos. Eu preciso atribuir a esse volume, ou a essa quantidade de espaço que ele ocupa, estou falando de volume, uma unidade de medida de volume. Unidade de medida de volume. Me ajuda? Vamos lá. Tá aqui, ó. Lembra do quadrinho quando você viu a massa? Eu falei que tinha um quadrinho lá que tinha as unidades de medidas. Vamos lembrar? Unidade de medida de massa. Tonelada, depois. Quilogramas, descendo. Gramas, desce mais um pouquinho. Miligramas. Isso? E falei da potência de 10. De um lado você está multiplicando para transformar essas unidades. Por outro lado você está dividindo. Ele te dá uma setinha, né? Um sobe, um desce, tá falando? O quadro é bem explicativo. Da mesma forma tu tem aqui para o volume. O volume também faz esse quadrinho para você. Observe lá, na página 25. Tá lá.
O volume você pode medir, né, usar como unidade de medida, metros cúbicos. Olha que legal. Depois você tem litros. E logo abaixo você tem mililitros. Aí tu pergunta, professor, é só isso? Tem mais. Tem outros múltiplos, submúltiplos do volume, de litro, por exemplo. Que não está contemplado aqui. Mas por que isso? Porque ele colocou que é mais usado no teu dia a dia. Mais à frente você vai estudar esses outros múltiplos, submúltiplos do litro, por exemplo. Então, da mesma forma que você tem lá na matéria, lá na massa, ele também te fala aqui, ó. Então, você trabalha com as transformações em potência de 10. Lembra que tu estudou, potência de 10, a base é 10. Então, você, por um lado, tu vai multiplicar, por outro lado, tu vai dividir, para transformar essas unidades. Ok? Muito bem. Ele te dá um exemplozinho do lado, um quadro até interessante. Ele te dá um quadro, né, um cubo como um todo, e ele pega uma parte desse cubo e te dá as dimensões desse cubo. Ele diz que ele tem 1 por 1 centímetros. Então, se é um cubo, né, você aprendeu isso na geometria, lá na matemática, né, elementos geométricos. Se você tem um cubo, você tem 3 faces, né? Você considera as 3 faces. Comprimento, largura e altura. Por isso 3. Cubo 3. E ele faz uma referência, olha só, uma comparação. Ele diz que 1 centímetro cúbico você tem 1 mililitro. Olha, 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. Então, se eu tiver 10 mililitros, quantos centímetros cúbicos eu terei? Irrita pela facilidade, né, meu nome? Se 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, 10 centímetros cúbicos, 10 mililitros. Percebeu? 1000 centímetros cúbicos. Eu terei o quê? 1000 mililitros. Percebeu? Então tu começa já a fazer uma referência. Ó. Tu pensando assim, usando a tua lógica, tu começa já a fazer uma comparação, né, entre litros, mililitros. Ficou claro? Bom, agora quando é que tu vai usar metros cúbicos? Lembra quando eu falei que tu usa tonelada quando tem uma quantidade muito grande de massa? Aqui é a mesma coisa. Tu vai usar metros cúbicos quando o volume do teu líquido for muito, por exemplo, uma piscina de um clube. Você pode dizer que ela tem tantos metros cúbicos de água. Mas tem gente que fala litros, também pode. Dá para mensurar, por exemplo, 20 mil litros, 25 mil litros, uma piscina de um clube, por exemplo, está em 20 mil, 25 mil litros. Mas e se for, por exemplo, num açude, que você tem uma extensão maior? Tu não vai usar o litro, tu vai falar que ele tem, ali detém determinado metros cúbicos de água, porque é muito grande. Agora tu vai falar em metros cúbicos para essa quantidade de água? Vai falar em litros? Não, aqui não tem nem 1 litro, aqui 510 ml. Então aqui tu pode usar o quê? Mililitros. Olha lá. Tu pode dizer que aqui eu tenho determinados mililitros de água, porque é quantidade pequena. Entendeu? De que forma vocês vão adotar essas unidades? Depende da quantidade que você tem. Da mesma forma, quando falamos de massa, depende da quantidade de massa. Do volume, mesma coisa, depende da quantidade de volume. Claro para vocês? Tranquilos? Já sabe a definição de volume? Como mensurar? Quais unidades que você vai usar para utilizar para o volume? Metros cúbicos, litros, mililitros. E de massa? Toneladas, quilogramas, gramas e miligramas. Eu posso transformar, por exemplo, de metros cúbicos para litro? Eu posso transformar de mililitros para litros ou metros cúbicos? Sim. Existe uma regra de 3 que a gente vai aprender mais à frente que vai fazer isso. Aqui já dei um exemplo. Lembra que eu falei? 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. 2 centímetros cúbicos, 2 mililitros. 10 centímetros cúbicos, 10 mililitros. Vai? O que você quiser, tu chega lá, usando a relação matemática. Tranquilos? Grande abraço. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Estudem. Estudem capítulo 2. Tá? Ele é bem extenso.
Então vai lendo pausadamente, cuidado. Quando lê, procura entender o que está lendo. Se ficou confuso, volte. Ficou confuso, volte. Lê de novo. Importante é a interpretação desse texto. Isso vai facilitar o teu entendimento lá na frente. Tranquilos? Falo para vocês o quê? Irrita pela facilidade. Grande abraço, bom dia para vocês.